Olá, estamos aqui para começar nossa série Descomplicando o Direito e cada semana vamos abordar tópicos que são corriqueiros, mas que traz muita dúvida para o pessoal. Essa semana eu escolhi começar a falar por um tema bem polêmico, que é o que está acontecendo aí, está rolando aí na internet, que é o caso Mariana. Existe estupro culposo? Foi realmente isso que o Ministério Público falou? Existiu essa sentença pelo juiz? Então vamos lá, gente. No direito penal é muito comum que a gente se envolva, que a gente olhe pelo senso comum, que a gente queira a morte do agressor, do estuprador, do assassino. Porém, o Estado tem um papel fundamental e muito importante quanto à estipulação do Estado democrático de direito, né, do devido processo legal. Então o Estado, o juiz no caso, né, que é o Estado, não pode agir de acordo com a parcialidade, com seu senso comum. Tanto é que se for um crime com alguém da sua família, ele não pode nem julgar, porque ele vai estar tão envolvido que não vai conseguir se colocar imparcial. Então, o que aconteceu nesse caso da Mariana? Eu tive acesso à sentença, aos autos não tive e eu acho que ninguém teve, porque ele é sigiloso. Então, tudo que corre na mídia, nas revistas, é tudo suposições, conjecturas. Qual o problema disso? O problema é que a gente julga, a gente pune de acordo com o que achamos, sem o menor conhecimento de causa. E isso é perigoso, porque da mesma forma que julgamos, somos julgados também, não é verdade? Então vamos falar um pouquinho sobre esse caso da Mariana. Eu li a sentença, em momento algum o juiz falou que existe esse tipo penal chamado estupro culposo, tá? O que se quis colocar é que o estupro de vulnerável, que era o que o réu estava sendo acusado, é um estupro que precisa da vulnerabilidade da vítima, seja por entorpecente, seja por álcool, e é necessário que haja o dolo. O que é o dolo? A intenção de praticar aquilo ali. Então, para isso, era necessário que o réu soubesse da vulnerabilidade da vítima e, de acordo com os autos, com a sentença, né, que é o que consta ali nos autos, lembrando que eu não tive acesso aos autos mesmo, às provas, e ninguém teve, não conseguiu se provar essa vulnerabilidade, né? O Ministério Público, o que ele pediu para a absolvição do réu? Ele falou, olha, na verdade houve um erro, né? Um erro de tipo, o autor do crime, né, o réu no caso, ele não tinha como saber da vulnerabilidade da vítima. Se ele não tinha como saber, ele errou em relação a isso. E o que o direito penal fala? Que em caso de erro do tipo, o crime ainda pode ser punível, desde que previsto a modalidade culposa. E não existe essa modalidade culposa no nosso código, não existe o estupro culposo. E não foi isso que foi dito, pelo contrário, foi dito que não existe. E por não existir, o crime, né, a princípio não seria atípico, ou seja, o que é atípico? Não está previsto na nossa legislação. Então, por isso, o Ministério Público, primeiramente, pede a absolvição do réu e o juiz, julgando de acordo com as provas que lhe foram apresentadas, defere, né, a absolvição. Isso é a questão da sentença, do julgamento. Existem críticas quanto a isso. Nós estamos de fora, nós não tivemos acesso aos autos, nem eu, nem você, nem as revistas, nem os jornais. Então é muito complicado julgarmos, né, nos atermos sem de fato sabermos o que foi apresentado. Parece que houve exames toxicológicos e que não foi localizado, né, encontrado nenhuma substância entorpecente na vítima. Algumas testemunhas, que a princípio eram testemunhas, inclusive de defesa dela, foram contraditórias. Então, me parece que o processo foi um pouco enrolado, vamos dizer assim. Só que não houve essa questão do estupro culposo
Não foi essa a sentença, né? E não foi esse o pedido do Ministério Público. O que é importante disso? É importante a gente saber que no Estado Democrático de Direito prevalece sempre a dúvida. Em caso de dúvida, o réu tem que ser absolvido. Então a nossa crítica deve ser para o sistema de uma forma geral, buscar com que as leis sejam mais definidas, mais claras, mas precisamos agir com um pouco mais de razão, um pouco menos de emoção, porque o frenesi coletivo, copia e cola de matérias, acaba gerando realmente um frenesi social de algo que a gente não faz a menor noção. Né? Entendo que as pessoas que não estudem direito, que não sejam da área, realmente agem de acordo com o coração, é normal. Mas lembro-me que no primeiro dia da aula de penal, o professor falou: olhem, deixe o senso comum de lado. Se começarem a ver jornal, televisão, não vão aprender direito penal. E o papel do Estado é esse, gente, é ser imparcial. E quando não estamos satisfeitos com uma sentença, cabe o recurso. Recurso esse que muitas pessoas criticam às vezes, mas ele é importante porque o juiz pode errar sim, ele pode não ter visto alguma prova. Além disso, as conjecturas que há do sistema jurídico sobre compra de sentença, isso pode existir? Pode, mas é muito leviano da nossa parte falar que em toda sentença em que não nos agrade que foi comprado, porque nesse caso Mariana precisaria ter sido comprado as testemunhas, o IML, o laboratório, os peritos, o Ministério Público, o juiz. Não estou dizendo que não houve, mas será que houve? Podemos realmente dizer que foi isso? Então, no caso de direito penal, vamos abordar em outros Descomplicando o Direito quais são os institutos, quais são os princípios. O princípio primordial é o que é chamado indúbio pro réu. Na dúvida, vamos pelo réu. Não podemos acusar alguém, condenar alguém à liberdade, né, que são um dos pilares mais importantes do nosso Estado, que é a vida e a liberdade, sem o mínimo de lastro probatório. E se há esse lastro probatório, vamos tentar encontrar. O que devemos também criticar nesse processo todo, que eu também tive acesso a apenas 1 minuto da audiência, foi a maneira humilhante, né, deplorável em que a vítima foi tratada. Isso sim está muito errado, isso sim tem que ser revisto, não podemos aceitar esse tipo de atitude em uma audiência. Mas falarmos de como foi a sentença, que a sentença está errada, que o juiz errou, é um pouco leviano da nossa parte, porque nós, operadores do direito, especialistas, não somos capazes de falar o que está ou que não está errado, simplesmente pelo senso comum. Não faço mesmo, porque a gente acaba divulgando desinformação, isso na verdade acaba sendo um desserviço. Vamos procurar buscar, não só em relação a essa matéria, que tem sido bem polêmica, mas em relação a qualquer dúvidas. Então, para isso, me coloco à disposição. Sempre que vocês tiverem dúvidas em relação a direito, em relação a palavras, vamos debater, vamos conversar, mas lembrando, com razão, menos emoção, menos frenesi. Lembrando que o juiz ele julga de acordo com o Código Penal, de acordo com as leis. Ele não pega o livro de Machado de Assis para julgar de acordo com a filosofia. E nem queremos que seja assim, né? Vamos nos colocar no lugar do réu e pensar, queremos um julgamento de acordo com as leis ou de acordo com o senso comum? E temos que ter cuidado sim, gente, porque até bem pouco tempo atrás queimavam pessoas em praças públicas, né? Hoje o Brasil tem recorde em encarceramento de pessoas inocentes, então é muito complicado isso. Vamos nos atenar, vamos nos informar e tendo dúvida, clica aqui embaixo, se inscreva no canal e tô aqui sempre com vocês, tá ok? Por hoje o nosso Descomplicando o Direito fica por aqui. Semana que vem teremos mais alguns assuntos polêmicos também. Obrigada!